Olá, tudo bem? Bom dia pela Band Maringá e está no ar mais um Bora Maringá que começa agora e vai até às 9 horas da manhã. Eu me chamo Léo Júnior e peço licença para entrar em sua casa, em seu estabelecimento comercial nesta manhã de terça-feira. A previsão é de mais frio durante essa semana, mas marca aí, hein? Marca aí. O Nostradamus está falando aqui, o dia mais frio do ano vai ser dia 25 de junho agora. Tá? Cai para 5 graus, segundo a previsão. E aí aquela, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos trabalhar porque nós temos informação, hein? Nós temos um encontro bacana de lideranças do PT. Quem esteve nos visitando ontem à tarde aqui na Band foi o senador da República, o maringaense Sérgio Moro. Nós vamos falar com ele também. Muita movimentação. A princesa do Japão visitou nossa cidade no final de semana. Muitas lideranças aqui, legal. Atenção, mais de 5 milhões de pessoas que tiveram o título de eleitor cancelado. Veja como regularizar o documento para evitar dor de cabeça. É importante você ter em mãos o seu título de eleitor. Vamos ver. 2026 está logo aí. Enquanto muita gente se prepara para dar o recado nas urnas, outros precisam se resolver primeiro com a Justiça Eleitoral. Mais de 5 milhões de brasileiros tiveram o título cancelado. Gente que não votou nem justificou nas últimas 3 eleições. O número representa 3% do total de eleitores no Brasil. São Paulo lidera o ranking por estados, com mais de 1.300.000 títulos cancelados, 25% do total. O prazo para recuperar o título só pagando as multas já ficou para trás. Terminou no dia 19 de maio. Agora, para resolver de vez a situação, o eleitor vai ter que seguir alguns passos. Primeiro, dar uma olhada na situação do título no site do Tribunal Superior Eleitoral. O documento foi cancelado? Se tiver multa pendente, vai ter que pagar. Depois de pagar as multas, é só regularizar o documento no sistema de autoatendimento eleitoral, ou pelo site do TSE ou dos tribunais regionais. É bom lembrar que título cancelado é sinônimo de dor de cabeça. A pessoa não consegue tomar posse em concursos públicos, emitir o passaporte e se matricular ou rematricular em instituições de ensino oficiais. Tá, então esses 3 itens aí que foram citados, você tem que ficar atento. Agora, tem muita gente que não tá nem aí pro negócio do título de eleitor. Ele não quer nem que fala em política. Mas não é um bom negócio não, sabia? Se a gente tem a oportunidade de votar, eu acho que a gente tem que exercer o nosso papel de cidadão, entendeu? Porque esse negócio de cruzar os braços e deixar que se dane, nem sempre é o certo. Porque daí, infelizmente, acabam sendo eleitos candidatos políticos despreparados para o cargo, se é que você me entendeu. Vamos lá, vamos falar do Estação Chopp Brahma. O Estação Chopp Brahma fica lá no Shopping Cidade. Onde que é o Shopping Cidade mesmo, Léo? É lá onde era o Big, lá onde era o Shopping Mercadorama, então é Shopping Cidade. Na praça de alimentação, bem lá no cantinho, você vai achar Estação Chopp Brahma. Como é que faz para eu achar? A hora que você chega lá no shopping, de carro, logicamente, a hora que você vai descer no estacionamento, fica do lado direito. Então tem pratos maravilhosos para você. Mas a especialidade da casa são risotos à base de abóbora cabotiá, alho poró, o alho negro ou 4 queijos. Pode escolher a proteína. Pode ser frango, pode ser peixe, suíno ou medalhão de mignon. Pode ser o folhado a ouro, 24K. Olha cada coisa gostosa lá. O Chopp Brahma cremoso, claro ou black, o escuro. Spaten, Stella, Patagônia IPA, é um monte de coisa gostosa, um ambiente maravilhoso, extremamente familiar, tem música ao vivo, você pode levar a criançada, pode levar o de mais idade, com certeza você vai passar momentos inesquecíveis. Estação Chopp Brahma, na praça de alimentação do Shopping Cidade, tá? Dias friozinhos, vinhozinho, é uma ótima opção para você, tá? Tá dado o recado aí. Estação Chopp Brahma.
Vamos lá, no último sábado, o Léo Júnior, o Carlos Ferilli, que é diretor aqui da Band e tal, o nosso amigo Pitbull, que agora mudou o nome, não é cinegrafista, é videomaker, né? Eles vão mudando o nome, né? A gente esteve num evento dos irmãos Verri. Quem são eles? São políticos aqui de Maringá e eles são responsáveis pelo espaço Nelson Verri, que fica lá no Jardim Alvorada, aqui em Maringá. Quem são os irmãos? Um é presidente brasileiro da Itaipu Binacional, que é o Enio Verri, deputado federal licenciado, e o outro é o Mário Verri, que é vereador. Eles fazem anualmente esta feijoada e arrecada recursos para o Espaço Verri, onde atende crianças, adolescentes e tal. E a gente esteve por lá. E um evento muito prestigiado, por sinal. Vamos ver. Hoje é um dia importante, uma feijoada que começou há muitos anos, mas que tradicional já. 20 anos do Espaço Nelson Verri e 20 anos de feijoada também do Espaço. E eu tenho muito a agradecer à população que acredita no Espaço e principalmente em contribuir vindo numa festa como essa. São 1.400 convites vendidos para hoje e tem lugar para todo mundo vai ser muito bem servido e está uma festa alegre e isso nos deixa muito felizes. Um espaço que é muito importante para a comunidade maringaense porque ajuda muitas pessoas. São mais de 1.100 alunos hoje, 15 mil pessoas já passaram por ali nesses últimos 20 anos e hoje é a região que mais se pratica a dança em Maringá. E também é a maior escola, né? Uma escola com cunho social, mas que atende muito bem a nossa população. A questão dos dois irmãos estar juntos, porque eu sei que esse espaço não é da família Verri e da família de Maringá, né? O próprio nome é uma homenagem ao meu pai, Nelson Verri, que quando surgiu a ideia de construir o espaço, ele tinha falecido recentemente. Estamos falando de mais de 20 anos atrás, né? Na verdade, 25 anos atrás, que nosso pai morreu. E aí surgiu a ideia do Mário, da gente construir esse espaço. E é uma coisa marcante, reconhecido no estado todo pela qualidade do ensino da dança, pelo número de alunos, pela variação de idades e principalmente é gratuito. É um trabalho de inclusão social, onde você melhora a qualidade de vida das pessoas através da cultura e da dança. Então, para nós é um orgulho poder contribuir para que o espaço funcione como está funcionando. Agora, quero destacar que isso só é possível ao apoio que nós temos da sociedade. Nós temos muitos empresários, muitas pessoas que mensalmente contribuem, somando mais aos apoios da nossa família, para que esse sucesso chegue até onde chegou. Feijoada já tradicional. A feijoada, no começo, ela era fundamental para financiar o espaço. Hoje, além disso, ela é um evento municipal e regional. A feijoada do espaço, ela atrai para cá as grandes lideranças políticas, dos movimentos sociais, os amigos, vem todo mundo aqui. Virou um ponto de encontro anual. Comemoração do trabalho belo que eles fazem aqui. Eu quero saudar o Mário e o Enio, né, desse trabalho maravilhoso de contribuição com a população de Maringá e ao mesmo tempo a gente está aqui cercado de grandes companheiros da política, né? Eu tenho orgulho de presidir o PT no estado do Paraná e os dois são muito importantes para o nosso partido. A gente veio aqui prestigiar, estava aqui na região já, então passei aqui, dar um abraço neles e vamos seguir caminhando, que tem várias agendas políticas hoje pela região. Importante para a comunidade, você está em quase todas essa feijoada do Espaço Verri. Que eu me lembre, eu acho que não faltei nenhuma. Todas as vezes que ele organizou esta feijoada anualmente, né? Eu tenho vindo prestigiar uma entidade importante para a nossa cidade, que é o Espaço Nelson Verri. Então, não só eu, mas muitos outros companheiros vereadores têm prestigiado também. Isso independente de cores partidárias. Eu acho que quando se trata de prestigiar um evento para manter um espaço cultural como é o Espaço Nelson Verri, acho que nós temos que prestigiar. Primeira história é do Mário Verri, né, do pai dos nossos companheiros Enio, Fernando e do Mário Verri, do nosso Mário Verri, que conduz aqui um trabalho na área de cultura, na área de esportes tão bonito.
E você vê um encontro de toda uma região, aliás, pessoas de regiões até longínquas. E eu que sou amigo da família, né, amigo do Enio, né, que tive a oportunidade de ser deputado com o Enio, né, de não sendo mais deputado federal, assim, eu me sinto absolutamente representado por ele lá em Brasília. E agora ele presidindo a Itaipu, então, você vê que vira uma festa democrática e ao mesmo tempo uma discussão de vários assuntos políticos do nosso momento, que o PT sabe como é que é. Tem eleição ano que vem e nós nos preparamos com antecedência. Tá certo, muitas lideranças estiveram lá, importante isso daí, né? Já revê os amigos, já bate um papo, quem participa lá com o Capilé, com o 50, já ajuda o espaço Nelson Ver, tá tudo certo, quem foi, gostou. E o ano que vem estiver, chama nós de novo que nós vamos. Aí se embola com todo mundo lá e revê os amigos das antigas. Vamos lá, deixa eu falar para você da Panificadora Paraty. A Panificadora Paraty, muito bem localizada aqui em Maringá, no endereço privilegiado, na Teixeira Mendes, 1137. E atenção, porque a Panificadora Paraty faz a entrega na sua casa, no seu local de trabalho. Oh, sério? Claro, de repente tem alguém fazendo aniversário, os docinhos e os salgadinhos você recebe aí, onde você quiser. E um detalhe, tem o bolo, tem a vela, tem os balõezinhos, tem tudo. Panificadora Paraty, uma ótima opção para você almoçar, tá? Prato executivo, todos os dias, inclusive aos sábados, onde você encontra uma deliciosa feijoada. E feijoada agora nesse friozinho é o que mais tem, né? E aí a gente vai levando jeito. Atenção, dá uma ligada lá, 99932-9123, Panificadora Paraty, aqui em Maringá. Sem contar o trivial, o tradicional de uma panificadora, que é o pão francês quentinho, né? Logo cedo, o cafezinho pingadinho e esse monte de coisa gostosa aí, tá certo? Panificadora Paraty. Vamos lá para a sequência que nós temos muita informação. A gente fala com o senador, o Sérgio Moro, esse que a mãe dele reside aqui em Maringá. A gente fala com ele já no programa, visitou Maringá ontem, a gente aproveitou no laço e já pegou umas palavras do senador. Já. Paysandu promoveu uma caminhada em defesa das APAES. Sobre as APAES, a gente também perguntou para o senador e tem notícia boa, viu, pessoal das APAES. O Rodrigo Lucas tem detalhes sobre essa caminhada que aconteceu em Paysandu. Vamos ver. A caminhada reuniu representantes do poder público de Paysandu, da APAE e pais e alunos. A mobilização é uma resposta à ação direta de inconstitucionalidade movida pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que questiona o repasse de verbas públicas para as escolas mantidas pelas APAES. Esse ato hoje é a demonstração da união de todos, né? Comunidade escolar, gestão municipal e toda a população, né? Para que a gente se manifeste contra essa ADI, né? 7.796, e em apoio às APAES, que são nossas escolas especializadas, né? Todas as escolas do Paraná, elas não podem sofrer a consequência dessa ação direta, né? Que pode ser votada a qualquer momento, tirando o direito dos repasses dos recursos federais, estaduais, para essas escolas. A ação foi realizada pelos 30 municípios da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense. A possível aprovação da medida pode comprometer o atendimento de milhares de alunos com deficiência. É inconcebível essa ação que está correndo lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, fala-se tanto em inclusão e na verdade é uma exclusão que estão fazendo, né, de uns serviços essenciais. A perca de repasse, que é o governo do estado, ele tem um investimento alto com professores, com repasse para garantia de manutenção das escolas, principalmente das escolas especializadas, e para o município, para o estado, enfim, geral para as APAES, AMA, NPR, é um prejuízo muito grande, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que manifestar a favor, brigar para ser a voz daqueles que não têm voz. Acho que esse que é o nosso papel. E uma ação hoje conjunta dos 30 municípios da MUSEP para representar o quê? Não, para mostrar apoio, mostrar força e dizer que estamos junto com as escolas especializadas. A gente não poderia deixar passar em branco um ato desse.
para um serviço que tem tanta relevância para o nosso município e também para o nosso estado do Paraná. Então hoje, não só Paysandu, mas todos os municípios aqui da nossa microrregião está fazendo esse ato em protesto para que lá em cima no STF olhe com carinho toda essa situação, né, e não prossiga com isso. Porque se acontecer o pior, é uma perda muito grande, principalmente para as crianças, para os adolescentes, para os adultos que usam ali aquele espaço ali da APAI. Então, nós, enquanto gestor, vamos lutar, trabalhar, articular politicamente com as lideranças nossas para que não aconteça o que está para acontecer, para que a gente consiga reverter e manter as APAI que o serviço tem tanta qualidade aí, né, com a nossa gente. Ontem eu falava com o senador Sérgio Moro e ele disse que ele tem vários projetos protocolados no Senado para defender as APAIs, tá? Hoje nós estamos super corridos, mas amanhã a gente coloca a fala dele, com certeza. A mobilização teve como foco a defesa de um modelo de ensino que respeita as diferenças e assegura o atendimento adequado e individualizado aos estudantes com deficiência mental. É isso aí, tá? Vamos lá para a sequência. Atenção, cadê a Adriana? Adriana, tem colchão na sua loja? Tem, sim, senhor. Tem colchão de casal? Tem. E de solteiro? Tem também. Travesseiros? Tem um monte de opção. Alô, Adriana, bom dia. Bom dia a você que está aí assistindo Bora Maringá. Chegou o mês mais apaixonado do ano, o mês mais especial, o mês das festas juninas e aqui na Sonhar Colchões, ótimas ofertas para você comemorar o mês dos apaixonados e dormir num colchão super confortável com ofertas maravilhosas, com aquele parcelamento facilitado até em 12 vezes sem juros. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês as ofertas imperdíveis aqui da Sonhar Colchões nesse mês. Esse colchão maravilhoso, medida queen size, pode ser teu, sabe como? Vindo aqui na Sonhar Colchões por apenas 12 parcelinhas de R$ 169,90, você vai ter esse colchão maravilhoso, mola ensacada individual, tecido de malha, mexeu aqui, você não vai sentir ali. Pensa no conforto, 12 parcelinhas de R$ 169,90. Vem aqui para a Sonhar Colchões aproveitar essa oferta. Você sabia que o colchão tem prazo de validade? Se o teu filho está dormindo num colchão há mais de 7 anos, chegou a hora de trocar. Vem aqui na Sonhar Colchões, toda a nossa linha de mola ensacada, de espuma, com 40% de desconto até em 12 vezes sem juros. Vamos aproveitar. Sonhar Colchões fica aqui na Avenida Paraná, 651. Espero você. Mês dos Namorados é aqui na Sonhar Colchões. Vem pra cá. Muito bem, Adriana. Festa junina, mês dos namorados, tá todo mundo animado e com bastante capilé no bolso para poder girar a economia. Isso é bom demais, fala a verdade. Atenção, depois de 14 anos foram retomadas as obras do HU aqui em Maringá. Então, sinal de que o governo estadual, o governador Ratinho Júnior, está olhando para Maringá de forma especial. Vamos ver. A ordem de serviço para o início das obras do bloco industrial do Hospital Universitário Regional de Maringá foi assinada na última sexta-feira durante a visita do secretário estadual de Saúde, Beto Preto. Em janeiro, o secretário já havia assinado o empenho para a execução da obra. Agora, o documento marca efetivamente a retomada da construção, paralisada desde o ano de 2011. O Hospital Universitário é o maior hospital público da região noroeste do estado. Atende mais de 2 milhões de pessoas. Aqui, as obras foram retomadas após 14 anos de paralisação. As estruturas estão sendo reavaliadas. A empresa responsável já está trabalhando nesta reformulação. E a obra está prevista para ser entregue daqui 15 meses. Exato, uma obra muito importante para o nosso hospital universitário. O bloco industrial, que é também chamado retro-hospital, onde ficam os serviços, armazenamento de produtos, a lavanderia. Então, toda essa parte que hoje ocupa um espaço no prédio nosso principal, vai para um prédio do lado,
que agora está sendo retomada a obra, a construtora já está no campo, atuando, e depois de 14 anos, então uma grande notícia para o nosso hospital, para a nossa UEM, que retoma muitas obras, e para toda a nossa região. Agora, os recursos foram viabilizados pela Secretaria de Saúde do Estado. Sim, nossa gratidão ao governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde, a SESA. Tanto o governador como o nosso secretário de Saúde, Beto Preto, tem feito esse trabalho de apoio às obras que estavam paralisadas em nossa área clínica hospitalar, o nosso HU. É uma obra de suma importância, já que o HU atende mais de 2 milhões de pessoas, né, de Maringá e de toda a região. Sim, é um hospital importantíssimo para a nossa região noroeste, mais de 115 municípios atendidos, saúde pública de qualidade, 100% SUS, onde também ocorre o ensino e a pesquisa da nossa UEM. Todos os cursos da área da saúde funcionam também dentro do nosso HU, com as suas aulas práticas. Então, uma grande notícia. Ali também já fizemos a retomada do centro cirúrgico, da central de resíduos, que também foi notícia, não é? E compramos equipamentos, então é um grande momento que vive o nosso hospital com apoio do governo do estado. Você vê como é que é o negócio, a gente não se cansa de falar. O HU é um hospital escola, ligado à Universidade Estadual de Maringá. Ponto. Outro detalhe importante, quem mantém, né, financeiramente o HU é o governo do estado. Então faz o repasse mensal, anual. Mais do que isso, é terminar essa obra que está parada aí. Então, sinal de que o governo estadual está com grana no caixa. É só administrar da forma correta que sobra dinheiro. Agora, se ficar fazendo fuleiragem com dinheiro público, aí já sabe como é que é, né? Atenção, após diversas reformas, o aeroporto de Maringá bateu mais um recorde. Os detalhes com o Rodrigo Lucas. Vamos ver. O Aeroporto Regional de Maringá bateu um novo recorde de passageiros. Quanto a isso, eu converso agora com o Gustavo, que é presidente aqui do aeroporto. Gustavo, conta pra gente, mais um recorde alcançado, o Aeroporto Regional de Maringá se desenvolvendo para receber, né, a população de Maringá. Perfeito. O Aeroporto Regional de Maringá, é muito importante dizer isso, regional. Um dos motivos desse recorde novo, que foi o maior número de passageiros processados num mês da história do aeroporto. Né, mais de 80 mil passageiros passaram o mês passado aqui em Maringá. Isso é muito interessante, né, que mostra aqui também o pátio nosso lotado de aeronaves. A gente tem nesse momento de 4 a 5 aeronaves em menos de 1 hora de processamento. Isso dá mais de 500 passageiros processados no período de menos de 1 hora. Né, isso demonstra a força regional de Maringá. Com certeza tem a ver com o agro, com as cooperativas de crédito que giram em torno de Maringá, das indústrias. Né, nosso aeroporto é um aeroporto executivo. Né, Maringá atrai negócios do Brasil inteiro. Então, com isso, a gente consegue trazer e captar mais voos, que nem a gente já conseguiu, né? A gente conseguiu a retomada de mais de 8 frequências, mais um voo novo diário aqui no aeroporto, que corresponde a mais de 1.000 assentos disponíveis por semana, né? E também falei importante dizer que a gente bateu um recorde de receita também. Então, a gente teve um recorde de número de passageiros processados e de receita. Então, o aeroporto bateu mais de 3 milhões de reais de receita o mês passado, né? Isso demonstra a escalada que a gente vem vindo, né? É importante dizer que todo esse dinheiro que está sendo arrecadado, a gente reverte para o passageiro. Então, a gente pegou R$1 milhão agora e gastamos em melhoria para o passageiro. Então, a gente mudou o fluxo para aumentar o processamento de passageiro. A gente fez uma ampliação na sala de embarque. Estamos terminando de reformar todos os banheiros do aeroporto. Só os banheiros foi em torno de R$300 mil investidos, né? Então, esse pacote de melhorias ele vai ser finalizado agora com a instalação dos E-Gates, que vai ser licitado a semana que vem, que só os E-Gates, são 3 E-Gates, que são as leituras automatizadas de cartão em torno de R$600 mil, então mais de R$180 mil de cada equipamento que a gente vai comprar. Então, se tudo isso que a gente está fazendo, a gente transforma para o passageiro em melhorias. Importante dizer também que a gente passou mais de R$700 mil esse ano já para a prefeitura de lucros e sobras, que vai ser revertido também para a população. E também é legal a gente falar sobre essa questão que o aeroporto de Maringá, com todas essas reformas, ele está apto ou não a se tornar internacional?
internacional? Ele já é internacional de cargas, né? Para a aviação comercial de passageiros, é um passo que a gente vai começar também já mexer nisso, que já está em processo também, que na parte de aviação executiva, né? Que é também a gente tem um grande volume de aviação executiva aqui na cidade. Esse é um passo para a internalização de passageiros da aviação comercial. Claro, com o interesse das companhias aéreas, né? Tem que ressaltar isso, não adianta a gente ser internacional sem interesse. A partir do momento de vir internacional, aí tem uns custos adicionais, mensais, sobre a internacionalização do aeroporto. Então a gente já está começando a caminhar para uma aviação executiva internacional, que é um passo para a aviação comercial de passageiros internacional, tá? E hoje quais são as linhas que o maringaense ele pode contar aqui? Hoje a gente tem voos diários, né, para Guarulhos, Congonhas, Viracopos e Curitiba, com conexões aí para o Brasil inteiro. Vale ressaltar que as companhias elas adicionam os voos de acordo com a demanda que o passageiro transmite a ela, né? Então hoje a ocupação do aeroporto de Maringá de aeronaves hoje é em torno de 90%. Eu garanto que é um dos maiores do Brasil, que é o número de passageiros que embarcam nas aeronaves. A gente pode ver aqui uma aeronave lotada agora, e isso é muito importante para mostrar o potencial da nossa cidade. Vale ressaltar também que esse ano a gente passou Londrina no número de processamento de passageiros. Londrina, historicamente, que era considerado um hub nacional, né, nacional regional, né? Então a gente tomou o lugar de Londrina, né, nesse mercado, que é um mercado muito grande de potencial, por isso a gente está batendo recorde atrás de recorde, né? Isso demonstra a força da nossa cidade. Atualmente a gente está com 25 voos a mais do que Londrina por semana. E essa competição de Londrina e Maringá passa, né, além das 4 linhas do gramado do futebol. É gostoso isso aí, né? No mês de maio, mais de 80 mil passageiros passaram pelo aeroporto, o que representa um aumento de 25%. Bacana isso aí, né? Vamos lá para a sequência. Hoje eu estou trabalhando muito, hein? Já fiz o Paraná Notícias do Carlos Fellini, que está na capital viajando. E estamos aqui no Bora Maringá. Não sai daí não, a gente volta já já falando com o senador da República, o maringaense, o tal do Sérgio Moro, né? Que é conhecido no Brasil inteiro e foi muito gentil em visitar ontem a gente aqui na Band. A conversa rendeu, foi muito boa. Não sai daí não, é já já. Olá, tudo bem? Bom dia. Estamos recebendo na Band Maringá. Hoje estamos tendo a grata satisfação de receber o senador pelo Paraná, Sérgio Moro. Está aqui conosco e a gente vai para uma conversa informal, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Né, senador? Tudo bem, Léo. Grande prazer estar falando aqui com a Band Maringá. E estamos à disposição, vamos conversar. Tem muita coisa acontecendo no país, né? A gente está lá em Brasília, fazendo o nosso melhor. Muita coisa boa, muitas coisas bizarras que deixam o povo perplexo, né? Eu acho que o país está numa situação estranha, né? A gente está vendo cada vez mais uma tentativa de censura do que as pessoas podem e não podem falar, seja em rede social. Teve recentemente também essa condenação lá de um comediante por pena de 8 anos, que foi um absurdo. De prisão? De prisão, né? Como é que o cara conta piada, então não gostou da piada? É piada de mau gosto mesmo. Mas desliga a televisão, desliga a internet, sai do show. Não vai assistir o show, Mas 8 anos ali, eu acho que essa sentença vai ser reformada, mas o que chama a atenção é essa movimentação, né, em prol da censura. O Supremo também julgando agora o Marco Civil da Internet. Pelo jeito vai errar, porque o Congresso aprovou uma regulação adequada disso, e porque o Supremo discorda não é motivo para mudar a regulação do Congresso. Mas você veja, né? Até a roubalheira voltou. Esse caso aí do roubo dos aposentados, dos pensionistas do INSS. Que vergonha, né? É um escândalo, porque roubaram quem mais precisa, que são pessoas idosas, ou pessoas, às vezes, inválidas, o órfão, a viúva, né? O pessoal que mais precisa sendo roubado. O prejuízo financeiro, senador, é o prejuízo moral de uma nação, porque a imprensa internacional relata isso aí. E isso aí fere, de alguma forma, o cidadão de bem. Fica estarrecido com isso aí, né? Porque isso reflete lá fora do país, isso inibe o investidor estrangeiro que fala, pô, o país não está legal, o país não é um bom momento. E isso atrasa a economia. Não dá essa sensação? Acho que todo mundo tem uma sensação generalizada de que há uma deterioração institucional do Brasil.
A economia não vai bem, né? A dívida pública crescendo. Juros, 14,75 ao ano na taxa básica. Mas na taxa real a gente sabe que é muito maior. Isso gera endividamento das famílias. A cesta básica. Do Estado, Né? dos governos. A cesta básica, a inflação de alimentos está lá em cima, subiu. E a gente vê agora essa roubalheira e essa tentativa de fazer as pessoas se calarem, né? Isso é muito grave. Se as pessoas não tiverem liberdade para criticar o governo ou criticar as instituições, como o próprio STF, onde que a gente vai chegar? A gente está ainda numa democracia ou não? Então a gente está num momento meio delicado. Acho que o Brasil vai dar a volta por cima. Eu estou lá fazendo oposição a esse atual governo no Congresso Nacional. A gente consegue também aprovar alguns projetos para tentar avançar. Tem um que eu fui relator 2 semanas atrás, que é bem interessante, que é o narcocídio, que a gente acabou criando. Um crime novo aí, que é o assassinato vinculado ao tráfico de drogas, com uma pena pesada. Mas a gente vê o país num rumo errado. Isso foi aprovado. Foi aprovado no Senado, foi para a Câmara. Mas o primeiro passo importante, que é a aprovação no Senado, isso foi feito. Que é uma lei que saiu do Senado de sua autoria. Eu fui o relator. Né? O autor foi o senador Jaime Campos, eu relatei. Né? A gente fez algumas alterações no projeto. Viu como interessante, oportuno no momento? Até para explicar assim, bem simplesinho. A maioria dos assassinatos no Brasil estão vinculados ao tráfico de drogas. Principalmente na periferia, né? Principalmente na periferia. Traficante matando usuário para cobrar dívida ou intimidando a população comum ou até matando outros traficantes. Vai ao júri. Aí chama o jurado para julgar o traficante que controla, que tem um poder de violência, de criminalidade na cidade dele ou na região. O júri fica intimidado. E como é que o Estado vai dar proteção a ele, vai colocar ele numa situação de risco? Então esse crime que nós propusemos é como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Não vai para o júri, vai para o juiz profissional, aí é função dele, embora envolva até um risco, não deveria existir, mas é função dele assumir esse risco e com possibilidade de ter a proteção do próprio Estado, do próprio governo, mas não colocar um jurado nessa situação. E botamos aquela pena, né, Léo? 20 a 30 anos. O cara ser colocado na cadeia e preferivelmente ficar lá pelo menos uns 30 anos. Né? Complicado, né? Essa questão do tráfico de drogas, como tem quem acelerado no Brasil inteiro. Senador, não tem como fugir da pergunta. A gente sabe que o senador Sérgio Moro está indo muito bem nas pesquisas para as eleições para o governo do estado do Paraná. E a gente sabe que o senador foi eleito por um cargo de 8 anos no Senado. Esse caminho está se desenhando dessa forma. O senador Sérgio Moro deve ser candidato ao governo? Há uma probabilidade que eu me candidate, mas é uma questão que vai ser resolvida no final do ano, começo do ano que vem. A gente não pode deixar, Léo, o nosso Estado entregue a, por exemplo, um governo que seja alinhado ao PT. Que ninguém vai apresentar como candidato do PT, mas aquele apoio velado. E o cara diz às vezes que é contra, quando é eleito, muda de lado. Entendi. Você imagina se nós tivéssemos o governo federal alinhado ao PT e o governo do estado alinhado ao PT. Seria a Bahia. A Bahia, hoje, a criminalidade tomou conta. É o estado mais violento do Brasil hoje. É o mais violento do país, em números absolutos de vítimas de assassinatos. E aquilo que a gente via no Rio de Janeiro, né, que é as facções, o crime organizado controlando territorialmente, está acontecendo na Bahia. No Paraná, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que valorizar os nossos policiais, fazem um trabalho fantástico, mas tem alguns sinais que são preocupantes. Notícia desse final de semana, um carro em Curitiba foi alvejado por metralhadora numa aparente guerra de facções envolvendo lá o tráfico de drogas no bairro Parolim. Armamento pesado. Metralhadora, né, em carro, coisas que a gente não via aqui no Paraná. Então, o que a gente tem que fazer? Valorizar nossas polícias, ter um plano seguro aí contra a criminalidade. E eu posso dizer o seguinte, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo crime organizado. Por quê? Porque a gente fez um bom trabalho. Foi para cima deles. Você não vê, por exemplo, o Lewandowski atual correndo qualquer risco, porque não incomoda. Você não vê os ministros anteriores
Da mesma forma, José Eduardo Cardoso, lá da época do PT, nunca foram ameaçados pelo crime organizado. Mas quando eu fui ministro, a gente foi para cima e, infelizmente, isso gerou consequências. Então a gente sabe o que fazer. Nem esse atual ministro está sendo Nem o atual, ameaçado. não. O Lewandowski não tem risco zero. Então a gente tem um histórico que nos credencia a enfrentar o problema da segurança pública com rigor aqui no estado do Paraná. A ideia, né, se for esse o projeto lá adiante, é transformar o estado do Paraná no estado mais seguro do país. Não pode ser, né, como é hoje, Léo, que a gente tem indicadores piores do que Santa Catarina. Nada contra Santa Catarina, mas por que o Paraná não é o primeiro lugar em segurança da região sul? Hoje está em terceiro. Santa Catarina é. Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, que antes era pior do que nós, hoje está melhor em números, pelo menos. De um modo geral, senador, você acha que o que esses estados fizeram para estar na frente da gente no quesito de segurança? Na verdade, é uma questão de... São vários aspectos, né, de políticas públicas de segurança, mas é preciso ter liderança. Vou dar um exemplo aqui para você. Tem estados que tiveram problemas dramáticos de segurança no passado e hoje estão em situação bem melhor. Espírito Santo, Goiás. Agora outros, o caso da Bahia. O caso da Bahia, a criminalidade dobrou nos últimos 10 anos. Era um estado relativamente seguro e agora está caótico. Então a gente não pode deixar... É como se houvesse um desmando do negócio. Exatamente, uma falta de controle. É claro que a gente precisa também apertar na legislação, lá no Congresso Federal. Hoje, por exemplo, a gente tem a tal das audiências de custódia, que viraram uma porta giratória para criminosos. 40% dos presos em flagrantes, pelas estatísticas, são colocados em liberdade pelo juiz. Isso acaba desmoralizando a polícia. Os juízes normalmente até acertam, mas ainda é um percentual muito grande. Então eu aprovei até um projeto de lei, né? Fui relator também no Senado, para limitar a saída em audiência de custódia. Está na Câmara, a gente está trabalhando também para que seja aprovado. Se for aprovado, vai ser um limitador. Agora, a necessidade de ter uma melhor legislação lá em Brasília não significa que a gente também não possa fazer a nossa parte aqui dentro dos estados. Porque, veja, no país inteiro tem estados que performam melhor e estados que performam pior com a mesma legislação. Sim. O Paraná não está mal. Na média, está bem. Mas eu creio que o Paraná precisa ser o melhor na segurança pública. E existe essa possibilidade. A gente falou no Sérgio Moro disputar o governo do estado do Paraná. Até porque a pesquisa, em algumas simulações, acaba passando de 50%. Né? O candidato que está no auge da pesquisa. Os números apontam isso. Não é uma coisa que a gente está criando aqui. Agora, muito se fala também no Sérgio Moro ser candidato a presidente da República. Isso seria um segundo plano? Não me queira essa coroa de espinhos, né? É um fardo muito pesado. E tem outros candidatos que estão se colocando. O governador lá de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador Ratinho aqui do Paraná, o Tarcísio de São Paulo, Zema e o próprio Bolsonaro, né? Que é um candidato fortíssimo nas pesquisas, mas tem aqueles obstáculos jurídicos. Quem sabe ele possa rever isso ou não. Agora, o que eu vou fazer, que eu me comprometo também, Léo, né, pode ser que eu seja candidato ao governo do estado do Paraná, vamos bater o martelo mais adiante. Eu fico honrado, aliás, com essas preferências da população paranaense nas pesquisas, que nos colocam lá bem na frente, mas também vou apoiar alguém para derrotar o governo do PT, né, para a gente trocar a presidência. Esse também é um compromisso, como foi em 22. Veja, em 22... eu acabei sendo eleito senador, sem o apoio, né, evidentemente, nunca de Lula, mas também não tive apoio naquela ocasião do Bolsonaro, e nem do Ratinho, mas me elegi senador. Mas no segundo turno, eu fui lá apoiar o Bolsonaro, mesmo ele não estando me apoiando no primeiro turno, porque eu sabia que para o país, esse governo do Lula seria um desastre. Então fui lá, né, com... humildade, no sentido assim de que, olha, não estou retribuindo um favor, eu estou fazendo um trabalho para o país. Infelizmente acabou sendo eleito o Lula no final, né? E nós estamos vendo essa tragédia que tem sido esse governo. Mas o senador fez a parte, tomou partido naquele momento, no segundo turno, e viu da importância de estar unido naquela hora, né? Exatamente. A gente tem que colocar, né,
as divergências que eu tinha com o Bolsonaro, tive que colocar de lado naquele momento para atuar aí para o bem maior, né? Claro. Mas agora é outra etapa, né? O que a gente tem que virar essa página do governo do PT, porque ninguém mais está aguentando, né? Censura, criminalidade, deterioração da economia e até a imagem internacional do Brasil estragada, né? Com ele toda hora está criticando lá Israel. Parece que tem... Não dá para entender por quê, porque Israel acabou sendo atacada ali naquele momento. A aproximação dele com esses ditadores, Putin, Maduro, visitar a Rússia e aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, acho que até Essa preocupação em declarar que ele é de esquerda e ele está junto com os governos de esquerda do mundo afora. Isso aí que a gente percebe que ele tem uma preocupação muito grande. Senador, eu agradeço imensamente sua presença e dizer que a Band Maringá está à sua disposição, sempre que estiver na região, a sua figura é sempre bem-vinda, né, para ter a oportunidade de falar com seus eleitores, acompanhar o que o senador está fazendo, mais do que votar, né, porque você teve uma votação maravilhosa, mas essas pessoas acompanharem que essa pessoa aí que eu votei, o que ela está fazendo de bom, como é que ela vê o universo, vê o Brasil e esses temas tão delicados que a gente abordou aqui. Sim. Eu agradeço a oportunidade, né? Para mim é um prazer estar aqui falando com você, Léo. E, na verdade, a gente tem que prestar contas, né, ao eleitor, à população. Mesmo quem não votou em mim, tem o direito de saber o que o senador do Estado está fazendo. E esse tipo de entrevista é uma oportunidade para a gente relatar. E veja, tem muita coisa acontecendo e tudo ao mesmo tempo no nosso país. Né? Então, às vezes a pessoa, o que fulano X, fulano Y está fazendo? Bem, aqui a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho e sempre que tiver oportunidade a gente vai estar falando mesmo, porque é o nosso dever perante o eleitor. E ouvir também, né? A gente viaja também bastante aí para o interior, estive em Cascavel semana passada, estou agora em Maringá, porque a gente precisa ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer e para nós também é um aprendizado. Precisa ter esse contato. Como é que é a aceitação do senador no resto do Brasil? Porque a gente sabe que hoje o senador é uma figura pública nacionalmente. Olha, eu não tenho tido problema, né? A gente sabe, por exemplo, que tem gente que não pode viajar de avião. Por aí tem que pegar os aviãozinhos da FAB, né? Eu, na verdade, circulo normalmente em qualquer ambiente, em rodoviária, em mercado, em restaurante, em aeroporto. E normalmente, Léo, assédio que eu tenho é aquele assédio positivo. O pessoal quer vir tirar foto muito, né? E a gente também não está sempre à disposição, né? De, vamos tirar foto. Quando eu era juiz, eu não podia, porque não cabe ao juiz ficar tirando foto, agir como celebridade. Mas agora, como Senado, a gente tem que ser mais expansivo. A foto, assim. O abraço, o calor é sempre bem-vindo. Senador, obrigado mais uma vez. Obrigado, Léo. Sucesso. Um abraço. Estamos aqui.